Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do primeiro dia da semana, domingo, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Essa frase você conhece, os cristãos a aplicam muito apropriadamente ao Kyriake Hemera, em grego, ao dia do Senhor, palavra que só aparece uma única vez na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor, eu, João, estava na ilha de Patmos e assim por diante. É quando ele descreve a visão que ele teve, que redundou na redação do livro do Apocalipse. Agora começamos o Salmo 4, lembrando que nós estamos já há vários programas, quase um ano, a ler, comentar e meditar os 150 salmos com os padres da igreja. Uma obra, um propósito, uma aventura bastante demorada. Não sei se vou conseguir. Se eu não conseguir, outro dará a continuidade. Mas enquanto o Senhor vai nos deixando aqui, vamos avançando. Já comentamos versículo por versículo o Salmo 1. O Salmo 2, o Salmo 3. Agora vamos ao Salmo de número 4. O Salmo 3, quem redigiu? Davi. Quando ele fugia de Absalão. Isso está no primeiro versículo do Salmo 3. E quem redigiu o Salmo 4? Vamos agora descobrir. Primeiro, uma visão de conjunto desse salmo, que na Bíblia Ave Maria, que é aquela que nós estamos a utilizar, tem como título Oração da Noite. Porque vai falar, eu deito em paz e tranquilo, vou e logo adormeço e assim por diante. Um salmo que nos convida a abandonarmos-nos nas mãos de Deus. É um salmo de abandono, ou se quisermos de entrega. Salmo de confiança também, como o Salmo 3, só que o contexto do Salmo 3 é um contexto um pouco particular. Davi fugia do seu filho Absalão e ele redigiu esse salmo enquanto estava foragido. O seu filho, que reuniu um exército em torno de si, queria matar o pai, queria destruir o exército do pai, queria usurpar o trono do pai. Acabou morrendo. E Davi continuou a viver. Morreu de idade avançada e quem o sucedeu no trono não foi Absalão, e sim Salomão. É um testemunho esse salmo de confiança e de gratidão pelo amor de Deus. Esse salmo traduz a certeza de que Deus não se afasta, Deus está próximo, Deus é o defensor, Deus é o protetor, Deus é o providente daquele que se joga confiadamente em suas mãos. Eu acho que é oportuno, antes de começarmos a meditar versículo por versículo, uma leitura completa desse salmo, porque ele não é muito longo. Vai ter salmo que logo no começo não vamos ter condições de citá-lo. O Salmo 118, que é o maior salmo da Bíblia, não dá para a gente citar. Mas esse, porque só tem 9 versículos, acho que é oportuno uma leitura para nós termos uma ideia da riqueza que nos aguarda e da necessidade que nós temos de comentar sempre com os padres da igreja esse salmo, como todos os outros, como fizemos até agora, versículo por versículo. Com a palavra, o rei Davi. Foi ele quem redigiu também esse salmo. Redigiu o Salmo 3, redigiu este salmo. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes, tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido, no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável.
O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações quando estiverdes em vossos leitos e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Digam se não é divino. Digam se não é espetacular. Como todos os outros, por favor. Todos os outros. Mas um salmo apropriadíssimo para um momento muito importante da nossa vida, que é o ocaso do dia. Depois de uma faina de trabalho, de esforço, chegamos em casa cansados, com problemas, mas também com vitórias, com esperanças, com expectativas, com perplexidades, amargurados às vezes, felizes, etc. Essa leitura, no fim da noite, essas palavras pronunciadas, elas são verdadeiramente um revigorar da nossa fé. Dirigir-se ao Senhor com essas palavras. Recomendo a você, insistentemente, peço a você, no fim da noite, nós, sacerdotes religiosos, que somos obrigados a recitar a liturgia das horas, esse é um dos salmos das completas. Completas são as últimas orações no livro Liturgia das Horas. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz eu logo adormeço. Por quê? Porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Ou seja, eu estou em tuas mãos. Eu faço esse ato de fé, professo verdadeiramente que tudo aquilo que eu recebi veio de vós, tudo aquilo que me falta virá de vós, tudo aquilo que eu vos peço, vós me concedereis. A proteção que eu imploro, que eu suplico para mim, para o meu trabalho, para os meus entes queridos, vem somente de vós. Ou seja, por favor, em nome de Cristo, eu peço, acostume-se. Primeiro a ter uma Bíblia ali no criado mudo, viu? Lugar de Bíblia onde é... Bom, se puder deixar uma Bíblia na sala e tiver condições de adquirir outra Bíblia, o lugar da outra Bíblia é no quarto. Eu apenas me deito, logo adormeço em paz. Porque a segurança de meu repouso vem de vós, só, Senhor. E Bíblia é para ser lida. Sim, deixe aberta. Agora, tome cuidado para as teias de aranha, as baratas, a poeira. Não deixar isso daqui, essa realidade divina sagrada, como peça de museu. É para ser lida. Olhe, na cama, com a luz ligada, se tiver luz, recite isso daqui. Acostume-se toda noite. Não somente esse, por favor, é um salmo apropriado para a noite, mas esse, eu apenas me deito, logo adormeço em paz. É breve, são somente 9 versículos. Vocês viram aqui quanto tempo para recitar o Salmo 4, sem pressa? 2 minutos? 3 minutos? Muito bem. Agora, nós temos 3 minutos e 20 segundos. Acho que já podemos entrar no primeiro versículo. E lá vai o primeiro versículo dos 9 que vamos comentar. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Mestre de canto é aquilo que nós chamamos hoje, deixe-me ver, maestro, ou então regente, aquele que está à frente dos cantores, dos tocadores dos instrumentos, no caso aqui, instrumentos de corda. Psalterion, em grego, significa instrumento com corda, e esse instrumento, hoje aqui no Brasil, o que mais lembra o psalterion é a harpa. Instrumentos de corda. Os salmos eram cantados com o acompanhamento dos instrumentos de corda. Já vimos isso
nos programas anteriores, isso bem lá atrás, por favor. Dídimo o Cego, padre da igreja do século IV, faz o seguinte comentário a esse primeiro versículo. Este salmo é um hino cantado com acompanhamento de instrumento, isto é, da lira e do saltério. Segundo o sentido espiritual e anagógico, o poema é uma contemplação da verdade que se realiza não apenas na mente, mas também na música, segundo uma harmonia bem disposta. O salmo denomina ações que se realizam segundo uma razão justa. Canta-o quem segue uma vida reta. Canta-o quem segue uma vida de contemplação. Primeira pontuação, com instrumentos de corda. Sabe qual é o ideal nas liturgias católicas? Até nas missas de semana, que o salmo seja todo cantado, não só o refrão. Porque salmo foi redigido para ser cantado, com instrumentos de corda. Claro que isso é um desafio para as nossas equipes de liturgia, para os nossos cantores. Salmo na missa não é para ser lido como é lida a primeira leitura, como é lida a segunda leitura, quando ela tem. Quando é lido o Evangelho, salmo é redigido, foi redigido para ser cantado com instrumentos de corda, com instrumentos musicais. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, nós ainda vamos fazer uma pontuação com São Santo Agostinho sobre esse primeiro versículo e depois a gente vai continuar lendo e interpretando, versículo por versículo, esse magnífico Salmo de número 4, a oração da noite. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do domingo. Continuamos a leitura e a explicação, versículo por versículo, com os padres da igreja, do Salmo de número 4. Quem redigiu esse salmo? O rei Davi. Um salmo muito apropriado, como nós já afirmamos no primeiro bloco, para abandonar-se em Deus, para jogar-se nos braços do Senhor. Um salmo de confiança, de entrega, de abandono. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, porque a segurança do meu repouso vem somente de vós, Senhor. E você terminar o dia fazendo esse ato de fé, eu confio no meu Senhor. Eu não sei por que aconteceram aquelas coisas ao longo desse dia, esse tormento que surgiu, esse pesadelo que começou, essa dor de cabeça que ainda não desapareceu da minha vida, problema, preocupação, etc. Mas eu estou nas mãos de Deus. Os meus braços se jogam nos braços do Senhor. Minha existência inteira, minhas dores, minhas aflições estão nele. Ele é quem cuida de mim, quem cuida da minha família. Agora, nós retomamos ainda o versículo 1, no primeiro bloco, comentamos, citamos o texto bonito de Dídimo, o Cego, um dos padres da igreja do século IV. Agora vamos a uma pontuação pequena, bem pequena, 2 linhas, Santo Agostinho, a leitura que ele faz desse primeiro versículo, com a palavra, o grande doutor. Vejamos este salmo como palavras do homem Senhor, após a ressurreição, ou na igreja, do homem que nele crê e espera. As palavras de Jesus após a ressurreição. Santo Agostinho aqui, na tradição unânime de toda a patrística, isto é, de todo o período da igreja onde viveram, em que viveram os padres da igreja, e ele é um dos mais destacados, os salmos falam de Cristo. Os salmos são palavras de Cristo. Os salmos são profecias acerca de Cristo. Os salmos descrevem
a pessoa, as palavras, a obra de Cristo. E a obra por excelência, esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos nele e exultemos a ressurreição do Senhor. Sim, por quê? Porque todo o Salmo descreve primeiro quando você está sofrendo, aflito, quando você está perturbado, quando você está no auge do desespero, no limiar da loucura, a intervenção de Deus. Primeiro, o salmista descreve o seu tormento, sua aflição, suas dores, suas cruzes, mas termina num abandono completo nas mãos do Senhor. Eu tranquilo, durmo em paz e logo adormeço. Isso lembra a dormição de Cristo, depois que ele agonizou e entregou o seu espírito. Jesus morreu. Eu tranquilo, durmo em paz. Adormeço, mas absolutamente seguro e sereno, porque a segurança de meu repouso vem de vós, Senhor. Qual é a segurança do repouso de Jesus no túmulo? Qual é a segurança de Jesus ao dizer, em tuas mãos entrego o meu espírito? Jesus, ao citar o Salmo 30, versículo 6, por acaso acreditava que morrendo desapareceria, não voltaria a viver? Claro que não. Então, por aí você já percebe que a chave de leitura primeira para os padres da igreja desse salmo não é você. A figura principal desse salmo nem Davi é. Davi foi quem escreveu. Sem dúvida alguma, essas palavras foram dele. Sem dúvida alguma, ele se identificou com essas palavras. E já vimos o salmo todinho, já rezamos aqui. Mas de Davi para Cristo e de Cristo para nós. O homem Deus, Cristo Jesus, e depois aquele que, após a ressurreição, vive em Cristo, crê em Cristo, espera em Cristo. Portanto, toda a expectativa, toda a certeza, toda a confiança que um cristão deposita no Salmo 4, qualquer versículo, remete-nos à ressurreição de Cristo. Por exemplo, a segurança de meu repouso vem de vós, Senhor. Imaginemos uma pessoa cristã católica que recita o Salmo 4 e acabou de perder o ente querido. Ele olha para esse versículo e diz: apenas me deito, acabei de enterrar a pessoa, o corpo da pessoa que eu tanto amei, mas eu durmo em paz, porque as almas dos justos se encontram com Deus. Aos olhos dos ímpios elas desapareceram, mas elas estão em paz, como diz o livro da sabedoria. E sei que minha vida tem que continuar. Minha dor tenho que carregar, mas a segurança de meu repouso vem de vós, Senhor. Vós que dissestes, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Compreenderam aqui o âmbito em que o Salmo de número 4 deve ser colocado? O âmbito da fé da igreja, da fé em Jesus. Agora, vamos para o versículo 2. Quando vos invoco, respondei-me. Ó Deus de minha justiça, vós que na hora da angústia me reconfortastes, tende piedade de mim e ouvi minha oração. Alguém poderia dizer, vejam, mas isso tudo tem a ver comigo. Correto. E eu digo para você, tem também a ver comigo, eu, bispo. A palavra de Deus é sempre atual e se aplica à nossa vida sempre. Todavia, não que isso deva acontecer na sua oração, mas primeiro é preciso relacionar essas palavras com aquele que se identificou com elas mais do que ninguém. Quem foi a pessoa em toda a história da humanidade em quem essas palavras, eu vou repeti-las, se cumpriram? Quando vos invoco, respondei-me. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ó Deus de minha justiça, vós que na hora da angústia me reconfortastes. No Jardim das Oliveiras, Jesus era reconfortado pelo próprio Deus mediante os anjos.
Tende piedade de mim e ouvi minha oração. Se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Vocês já sabem quem é a primeira pessoa a quem nós devemos colocar, apresentar, identificar essas palavras do versículo 2? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então agora pedir a Santo Agostinho que nos explique, colocando no coração de Cristo, na vida de Cristo, essas palavras do versículo 2. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Ao invocá-lo, ouviu-me Deus, do qual procede a minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes, das angústias da tristeza, conduziste-me à amplidão das alegrias. Tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal. Mas quem declara, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, até o trecho, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não sente angústia no coração, embora os perseguidores a incutam de fora. Isso bem se aplica àquele que, acreditando em Cristo, foi iluminado. Não vejo, porém, como possa convir ao homem Senhor, assumido pela sabedoria de Deus, pois não foi em tempo algum abandonado por ela. Mas, como a sua própria súplica é antes indício de nossa fraqueza, assim deste repentino alívio do coração, pode o mesmo Senhor falar em lugar dos fiéis, cujas vezes ele fez tanto quando disse, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Por isso, igualmente, pode dizer aqui, me reconfortastes, em lugar de um dos pequeninos que são seus, dirigindo-se a Deus, cuja caridade foi difundida em seu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tende piedade de mim e ouvi minha oração, porque roga novamente. Por quê? Se já declarou que foi ouvido e aliviado, será por nossa causa, uma vez que foi declarado, e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos, ou para que se complete no fiel o que foi começado. Que coisa bonita! Citações do Novo Testamento. A identificação de Jesus com a indigência de quem quer que seja. Fome, tive fome e me deste de comer. Sede, tive sede e me deste de beber. Nudez, estive nu e me vestistes. Enfermidade, enfermo e me visitastes. Prisão, preso e me visitastes. Peregrinação, peregrino e me acolhestes. Qualquer situação existencial que supõe na minha carência, eu clamei ao Senhor e fui atendido. Quando vos invoco, respondei, ó Deus de minha justiça. Isso se aplica a Jesus de duas formas. A paixão dele, tem piedade de mim, escuta a minha indigência, a minha miséria, vem em meu socorro, se possível, afasta de mim este cálice. E Cristo na pessoa do indigente, e Cristo na pessoa do sofrido, e Cristo na pessoa daquele que passa por necessidade. Uma aplicação perfeita, neotestamentária, isto é, do Novo Testamento, a esse versículo, desse versículo 2. Está terminando mais um programa. Que bom que você esteve conosco. No próximo domingo, se Deus quiser, continuaremos a meditar o Salmo de número 4, dessa vez no versículo 3. Um grande abraço, boa semana para você. Até breve, se Deus quiser.